Você aí, lembra do caso do abusador de Taquara, no Vale do Paranhana? Tá lembrado? Esse homem de 36 anos, ele é considerado o maior predador sexual do estado. Agora as investigações da polícia chegaram ao número de 202 vítimas deste homem. A Júlia Taube vai trazer pra gente todas as informações. Acompanhe comigo. Olá para você e para quem nos acompanha. Pois é, infelizmente esse número não para de crescer e a tendência é que cresça cada vez mais à medida que a polícia e o Instituto Geral de Perícias conseguem identificar todas as vítimas desse homem. Até a sexta-feira, a polícia tinha conseguido identificar 202 vítimas desse homem que foi identificado como Ramiro Gonzaga Barros, de 36 anos. Segundo a Polícia Civil, ele fez vítimas nos últimos 16 anos e são vítimas de crimes como estupro e também de direção, produção e armazenamento de pornografia infantil. Além da polícia considerar ele um predador sexual, o maior predador sexual do Rio Grande do Sul, também considera ele um criminoso em série por conta de tantas vítimas e do período tão extenso em que ele praticou esses crimes. E tudo isso só foi descoberto no início desse ano, quando a família de uma criança de 9 anos procurou a polícia para denunciar os abusos que esse homem cometia contra essa criança em uma rede que ele criou, um perfil fake no Instagram. A partir disso, a polícia começou a investigar e depois conseguiu mandados de busca e apreensão para serem cumpridos no dia 21 de janeiro desse ano, que foram feitos esses mandados de busca e apreensão, tanto na casa quanto no comércio que esse homem tinha. Ele tinha um comércio de animais exóticos no centro de Taquara. Nesses locais, a polícia conseguiu encontrar, junto com o Instituto Geral de Perícias, um computador que tinha mais de 750 pastas com conteúdos de pornografia infantil. E para a gente conseguir entender a gravidade disso tudo, essas pastas estavam identificadas com o nome de cada vítima, com a idade de cada vítima, inclusive com o perfil no Instagram de cada uma das vítimas. E são vítimas em que na época eram crianças e que hoje algumas delas já são inclusive maiores de idade. E como esse homem conseguia chegar até essas vítimas? Primeiro, o contato que ele fazia era através das redes sociais. Ele criava um perfil falso, se passando por uma criança, por um adolescente, e começava a conversar com as suas vítimas, também crianças e adolescentes. Ele estabelecia uma relação de amizade com essas meninas, com essas vítimas, e depois disso começava a pedir algumas imagens de cunho sexual, algumas imagens em que elas aparecessem nuas ou seminuas. A partir do momento em que essas vítimas mandavam a primeira imagem, sem saber que o perfil por trás daquela amiga, como se dizia, era o Ramiro, ele começava então a fazer as chantagens. Algumas dessas chantagens era para que essas meninas mandassem mais conteúdos e outras chantagens era inclusive para que elas saíssem com ele, que era então quando ele cometia os abusos sexuais. Segundo a polícia, caso elas não enviassem, ele ameaçava de divulgar essas imagens nas redes sociais, nas escolas onde elas estudavam e também para a família dessas vítimas. Segundo a polícia, a faixa etária de vítimas em que esse homem tinha o principal alvo eram meninas de 8 a 13 anos e conseguia ganhar a confiança delas e depois acabava manipulando e ameaçando essas meninas. A polícia tem divulgado o nome e o rosto dele justamente para que pessoas que tenham sido vítimas ou que acreditem que tenham sido vítimas desse homem possam entrar em contato e fazer a denúncia. Isso porque, segundo a polícia, por mais que ele já esteja preso e continue preso, é importante que todas as vítimas façam as suas denúncias para que esse homem possa possam pagar pelos crimes que ele cometeu. Ainda o Ministério Público tem feito buscas ativas a possíveis vítimas, tentando identificar essas vítimas que esse homem fez ao longo dos últimos 16 anos. E uma outra notícia é que já tem uma primeira audiência de instrução marcada no Fórum de Taquara no dia 21 de maio, onde esse homem então vai passar por essa audiência de instrução sobre o crime denunciado dessa família que deu início a toda essa investigação. Nesse crime, ele responde por armazenamento
recebimento de pornografia infantil e também pelo crime de direção e produção de pornografia infantil. A polícia pede que as pessoas entrem em contato e denunciem pelo número 98443-3481. Esse é o telefone da Delegacia de Polícia Civil de Taquara e o anonimato é garantido. Por mais que a pessoa precise talvez se identificar e ser convocada para um depoimento, né? Quem está fazendo esses depoimentos, ouvindo essas vítimas para conseguir entender por tudo que elas passaram, são policiais civis mulheres, justamente para que essas vítimas se sintam acolhidas.